Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 115º dia, trago para leitura e estudos bíblicos os livros de Josué, capítulos 9 e 10, livro de Jó, capítulo 29, e o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 48. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Uma intimidade com os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor vender a sua verdade. E Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, roupa. Ele vem para roubar a semente no qual esta está sendo semeada agora, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos concedido, através dos estudos bíblicos, incentivar a leitura da Bíblia para os nossos familiares, parentes queridos, os nossos amigos, a estudarem, a orar. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras que vão ao reino dos céus. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Sobretudo, revela a sua verdade. Em nome de Jesus, eu agradeço para todo sempre, Pai. Revele-me a compreensão de sua palavra. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 9 e capítulo 10. A aliança com os gibeonitas. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial, em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora aqui está ele, já seco e bolorento.
Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com o juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram a toda a congregação: Nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos, vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: Deixem que vivam. E assim eles se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Josué chamou os gibeonitas e lhes disse: Por que vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto? Agora vocês estão sob maldição, e entre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então eles responderam a Josué: É que foi anunciado a estes seus servos, como certo, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado ao seu servo Moisés que lhes desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vocês. Tememos muito pela nossa vida por causa de vocês, e foi por isso que fizemos aquilo. Eis que estamos nas suas mãos. Trate-nos segundo lhe parecer bom e reto. Josué fez como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Gibeão sitiada por 5 reis. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglom, dizendo: Venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglom, eles e todas as suas tropas. Vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você.
Josué os atacou de surpresa porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua se detêm. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo o Israel foi com ele. Josué prende os 5 reis e os mata. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá, e foi dito a Josué: Os 5 reis foram achados. Estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: Rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: Abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: Venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: Não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Maquedá a Libna e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Libna a Laques, cercou a cidade e a atacou.
E o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Libna. Orão, rei de Gézer, saiu para ajudar Laques. Porém Josué o derrotou, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo o Israel com ele foi de Laques a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laques. Depois Josué e todo o Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela, tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades, e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo o Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebrom, com Libna e o seu rei, também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Amém. Compreendendo o livro de Josué, capítulo 9, exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Depois de uma experiência de grande bênção, o povo de Deus deve especialmente se preparar para enfrentar o inimigo, pois, como Canaã, a vida cristã é terra de montes e vales. Conforme Deuteronômio 11, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 6 a 13. Satanás é um mentiroso e o pai da mentira. João 8, versículo 44. E a natureza humana é tão parecida com a dele que muitas pessoas acham mais fácil mentir do que dizer a verdade. Com ironia, o líder político norte-americano Adlai Stevenson disse: a mentira é uma abominação ao Senhor e um socorro bem presente na angústia. Os gibeonitas mentiram várias vezes na tentativa de resolver seu problema. Sempre avalie os ensinos dos outros, tendo como parâmetro a verdade nas Escrituras. Nunca devemos imaginar que o que os outros ensinam sobre a Bíblia é necessariamente verdadeiro, mas devemos examinar as Escrituras com zelo, como fazia os bereanos. Atos 17, versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Josué e seus líderes acreditaram que aqueles homens estavam dizendo a verdade. Os dirigentes de Israel adotaram a abordagem científica e não a abordagem espiritual. Eles confiaram em seus sentidos, examinaram os fatos, discutiram a questão e chegaram, de comum acordo, a uma conclusão. Como cristão, seja diligente ao se aproximar de Deus em oração, buscando sabedoria em todas as coisas. Tiago 1, versículo 5 e 6. Deus vê nosso coração e sabe se somos realmente sérios em se tratando de lhe obedecer. É claro que devemos usar a mente que Deus nos deu, mas precisamos prestar atenção à advertência de Provérbios 3, versículos 5 e 6, e não confiar em nosso entendimento. E eu finalizo a compreensão do livro de Josué, capítulo 9, e trago o versículo 27. Nos últimos anos, os gibeonitas foram chamados de netineus. Os dados
dados para auxiliar os sacerdotes, e trabalhavam como servos no templo. 1 de Crônicas, capítulo 9, versículo 2. É provável que seu serviço no tabernáculo e, mais tarde, no templo, os tenha influenciado a abandonar seus ídolos e adorar ao Deus de Israel. Ao retorno de mais de 500 netineus a Jerusalém após o cativeiro babilônico, conforme Esdras, capítulo 2, versículos 43 a 58 e capítulo 8, versículo 20, sugere que eles eram dedicados ao Senhor e à casa de Deus. Compreendendo o capítulo 10 do livro de Josué, é provável que Deus tenha rido no céu, Salmos 2, versículos 1 a 4, porque, sem que os israelitas soubessem, ele estava usando estes eventos para cumprir seus propósitos. Em vez de ter de derrubar estas 5 cidades-estado, uma por uma, o Senhor ajudaria Josué a conquistar todas elas de uma só vez. Assim como Deus usou a derrota no primeiro combate em Ai, com o intuito de traçar um plano de batalha para a vitória, Josué capítulo 8, ele também usou o erro de Josué com os gibeonitas para proteger Gibeon e acelerar a conquista de Canaã. Deus pode compensar e compensa nossos erros para a sua glória e para os seus propósitos. Como Deus tem feito isso em sua vida ou na vida de um de seus entes queridos? Faça seus erros trabalhar em seu favor. Compreendendo o versículo 8, toda vez que acreditamos nas promessas de Deus e obedecemos aos seus mandamentos, agimos pela fé e podemos esperar a ajuda de Deus. Os israelitas não tiveram medo porque Deus já lhes havia prometido a vitória. Pense nas promessas de Deus para você e, pela fé, acredite nelas, esperando a presença e a obra de Deus em sua vida. Conforme 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Ou acreditamos em um Deus que pode fazer qualquer coisa, ou temos de acreditar que a fé cristã não opera milagres. E isso anula a inspiração da Bíblia, o nascimento virginal e a ressurreição física de Jesus Cristo. Sem dúvida, há espaço para perguntas sinceras sobre a natureza do milagre, mas para o cristão humilde, nunca há espaço para questionar a realidade do milagre. Compreendendo o versículo 14, como explicar um milagre, qualquer milagre? É claro que a resposta mais simples é a da fé. O Senhor é Deus e nada é difícil demais para Ele. Jeremias 32, versículos 17 e 27. Dia e noite pertence a Deus. Salmos 74, versículo 16. E tudo o que Ele fez é para lhe servir. Se Deus não pode realizar o milagre descrito em Josué capítulo 10, então Ele não pode realizar nenhum milagre e está preso à própria criação, incapaz de usar ou suspender as leis que criou para protegê-la. Compreendendo o versículo 24, esta postura humilhante anunciava que Josué havia conquistado uma vitória total e havia chegado ao fim para aqueles. Contudo, mais coisas estavam por vir. O comandante judeu mandou os seus oficiais colocarem os pés no pescoço dos reis derrotados, simbolizando não apenas a vitória no passado, mas também os triunfos que o Senhor daria ao seu povo nos dias que haveriam de vir. Compreendendo o versículo 25, as palavras de Josué provavelmente emocionaram o coração de seus bravos soldados. Elas ecoaram as palavras que Deus lhe falou quando ele começou sua carreira. Capítulo 1, versículo 6 a 9. Uma vez que Josué é um modelo de Jesus Cristo, podemos aplicar esta cena e estas palavras a Jesus e seu povo. O Messias venceu todos os seus inimigos e um dia voltará e irá destruí-los para sempre. Por meio dele, podemos reivindicar a vitória e colocar os pés no pescoço de nossos inimigos. Romanos 16, versículo 20. Imagine uma luta que você esteja tendo em sua vida espiritual e medite nesta verdade de que Deus, em Cristo, pôs os pés no pescoço desse inimigo em sua vida. E eu finalizo a compreensão do capítulo 10 do livro de Josué com a exposição bíblica dos versículos 28 a 43. Esta seção do livro de Josué e os capítulos que se seguem resumem a conquista do sul por Israel.
conforme versículos 29 a 43, e as cidades do norte. Versículo 11, versículos 1 a 15. Na Palestina, encerram uma lista de nomes de alguns dos reis que Israel derrotou. Capítulo 11, versículos 16 e capítulo 12, versículo 20. Duas coisas se destacam neste registro. Foi Deus quem deu a vitória a seu povo. Capítulo 10, versículos 30, 32 e 42. Capítulo 11, versículos 6 e 8. E Josué obedeceu ao Senhor ao destruir completamente o inimigo, assim como Moisés havia ordenado. Capítulo 11, versículos 9, 12, 15 e 20. A única exceção foi Gibeon. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 29. Defesa final de Jó. Deus cuidava de mim. Jó continuou em sua fala, dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor, quando eu lavava os meus pés em leite e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça, os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua deles se apegava ao céu da boca. Eu era pai dos necessitados. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão, e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Todos esperavam o meu conselho. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditavam, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me como chefe, e vivia como rei entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 29, Jó começa sua defesa dizendo que desejava nunca ter nascido. Capítulo 3, aqui ele encerrou sua defesa, recordando as bênçãos que ele e a sua família haviam desfrutado antes de tão terrível crise. Isso nos dá um bom lembrete de que devemos tentar ver a vida de uma forma equilibrada. Sim, Deus nos permite enfrentar dificuldades e tristezas, mas também envia vitórias e alegrias para nós. Neste capítulo, Jó lista as coisas que lhe trouxeram alegria. No versículo 2, trago: a memória pode nos servir se usada corretamente. Moisés advertiu Israel de se lembrar do modo como Deus conduziu o povo e cuidou dele. Deuteronômio 8, versículo 2. Na verdade, a palavra lembrar aparece 14
14 vezes em Deuteronômio e a palavra esquecer 9 vezes. Em tempos de frustração, recordar os feitos do Senhor, recordar os teus milagres, conforme Salmos 77, versículos 10 e 11, e também capítulo 42, versículo 6. Pode ser valioso, mas o passado deve ser um leme para nos guiar e não uma âncora para nos segurar. Se tentarmos reproduzir hoje o que vivemos ontem, poderemos criar uma rotina que nos roubará a maturidade. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. De maneira expressiva, Jó mencionou a presença de Deus em sua casa como sua principal alegria. O Senhor cuidou dele e teve amizade com ele. Versículo 4. A luz de Deus estava sobre Jó e sua presença era com ele e seus filhos. Deus era a fonte de toda a riqueza e sucesso de Jó, pois ele lembrou quando suas veredas se embebiam em nata e a rocha lhe despejava torres de azeite. Versículo 6. Compreendendo o versículo 6, Jó ansiava voltar ao auge da vida. Esse é um desejo natural, mas também pode ser perigoso. Se nos concentrarmos tanto nas glórias do passado a ponto de ignorarmos as oportunidades do presente, poderemos acabar despreparados para enfrentar o futuro. E ele virá, quer queiramos, quer não. Poucas pessoas esperam com entusiasmo a velhice, mas não podemos evitar este destino, exceto pela morte precoce. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Jó podia se lembrar de uma época em que, enquanto caminhava pela cidade, os jovens abriam caminho para deixá-lo passar. Ele tinha seu assento à porta da cidade com os principais homens da cidade, e até eles paravam de falar quando ele chegava. Aonde quer que fosse, ele era tratado com respeito. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. O que Deus deu a ele, Jó compartilhou com os outros. Elifaz acusou Jó de explorar os pobres e necessitados. Capítulo 22, versículos 5 a 9. Mas Jó negou essa acusação. Estes versículos descrevem o ministério de um homem compassivo que dava ajuda e alegria a muitos. Exposição bíblica dos versículos 18 a 20. Receber honras era outra fonte de alegria para Jó antes de ser atingido por adversidades. Deus estava abençoando Jó e Jó estava compartilhando essas bênçãos com os outros. Ele imaginava que a vida continuaria assim como muitos anos. Jó estava convencido de que continuaria forte e cheio de vigor. Viveria até a velhice e morreria em paz e glória. Ele se via como uma árvore de raízes profundas que continuaria a dar frutos. Conforme versículo 19 e Salmos 92, versículos 12 a 14. E eu finalizo a compreensão do livro de Jó, capítulo 29, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 25. Jó era, na verdade, como Barnabé, um encorajador, Atos 4, versículo 36, cujas palavras eram respeitadas e valorizadas. Quando ele falava, suas palavras eram tão suaves e refrescantes como a chuva. Seu sorriso iluminava toda a situação e dava esperança às pessoas. A aprovação de Jó era como a aurora de um novo dia. Ele era um líder que ajudava os confusos a tomarem decisões sábias e dava aos que choravam consolo e esperança renovados. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 48. Ensino a respeito da ira. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta.
Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Ensino a respeito do adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Ensino a respeito do divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Ensino a respeito da vingança. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. O amor aos inimigos. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Amém. Compreendendo o livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 21 a 48. Trago um comentário sobre os versículos 21 a 26. No Evangelho de Mateus encontramos um dos ensinamentos mais profundos de Jesus sobre como lidar com a raiva e buscar a reconciliação. Esses versículos, que vão do 21 ao 26 do capítulo 5, nos oferecem uma visão esclarecedora sobre como manter relacionamentos saudáveis e promover a paz em nossas vidas. Jesus começa abordando uma questão crucial, a raiva. Ele cita o mandamento do Antigo Testamento que proíbe o assassinato, mas vai além da ação física, adentrando as profundezas do coração humano. Ele nos lembra que a raiva, quando não controlada, pode ter consequências devastadoras, não apenas para nós mesmos, mas também para os nossos relacionamentos.
Em resumo, os versículos sobre a raiva e reconciliação nos desafiam a olhar para dentro e examinar nossos corações, a fim de lidar com nossas emoções de maneira saudável e buscar ativamente a paz e a restauração em nossos relacionamentos. Esses ensinamentos continuam relevantes hoje, oferecendo orientação prática para vivermos uma vida de amor, perdão e reconciliação. Compreendendo a exposição bíblica dos versículos 27 a 32. Jesus aborda um tema dedicado, relevante à pureza de coração e o adultério. Esses versículos do 27 ao 32 oferecem um ensinamento profundo sobre a importância da pureza, não apenas nas nossas ações externas, mas também em nossos pensamentos e desejos externos. Jesus começa dizendo: ouviste que foi dito, não adulterarás. Ao destacar a importância da pureza de coração, Jesus nos desafia a examinar nossos pensamentos e desejos mais profundos. Ele nos lembra que a luxúria e a concupiscência são tão prejudiciais quanto o próprio ato de adultério e que devemos guardar nossos corações contra qualquer forma de impureza. Além disso, Jesus oferece uma solução prática para evitar o pecado. Se os olhos diretos te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus continua abordando a questão do divórcio, dizendo: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aqui lhe reiteram o ensinamento de que o divórcio não deve ser feito de maneira leviana e que o casamento é uma aliança sagrada aos olhos de Deus. Em resumo, os versículos sobre a pureza de coração e adultério nos desafiam a buscar não apenas a pureza externa, mas também a pureza interna em nossos pensamentos, desejos e intenções. Ao fazer isso, podemos experimentar a verdadeira liberdade que vem da pureza de coração e da obediência aos mandamentos de Deus. Exposição bíblica dos versículos 33 a 37. Jesus aborda a questão do juramento e a importância da honestidade em nossas palavras. Esses versículos oferecem um ensinamento claro e prático sobre como devemos falar a verdade e cumprir nossos compromissos de maneira íntegra e confiável. Jesus começa dizendo: outros sim ouviste que foi dito aos antigos. Ele continua: eu, porém, vos digo que, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Jesus oferece uma explicação simples para essa abordagem. Sejam, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Esses versículos nos desafiam a viver com integridade e sinceridade em todas as nossas interações. Eles nos lembram que nossa palavra deve ser nosso vínculo e que devemos cumprir nosso compromisso e promessa sem a necessidade de juramento ou promessas extravagantes. Em resumo, os versículos sobre o juramento e honestidade nos convidam a viver com integridade e sinceridade em todas as nossas palavras e ações. Ele nos lembra da importância de mantermos nossa palavra e cumprirmos nossos compromissos de maneira confiável e confiável. Ao fazer isso, podemos refletir o caráter de Deus, que é fiel e verdadeiro em todas as suas promessas e compromissos. Exposição bíblica dos versículos 38 a 48. Jesus oferece ensinamentos profundos sobre a retaliação e o amor ao próximo. Esses versículos desafiam nossas noções convencionais de justiça e nos convidam a viver de acordo com o padrão elevado do amor de Deus. Jesus começa dizendo: ouviste que foi dito, e ele continua: eu, porém, vos digo que não resistai ao homem mau. Jesus oferece exemplos práticos dessa abordagem. Se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. Em seguida, Jesus declara: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus continua: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ele nos convida a imitar o caráter de Deus, que é generoso e benevolente para com todos, sem distinção. Por fim, Jesus declara: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.
Em resumo, os versículos sobre a retaliação e o amor ao próximo nos desafiam a viver de acordo com o padrão elevado do amor de Deus. Eles nos convidam a responder ao mal com bondade, o ódio com amor e a injustiça com paixão. Ao fazer isso, podemos refletir o caráter de Deus e demonstrar seu amor ao mundo ao nosso redor. E eu finalizo a leitura da Bíblia e também do livro de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 48. Trago o versículo 48. A palavra perfeitos, neste versículo, não implica uma perfeição sem pecado, pois isso seria impossível nesta vida, embora seja uma boa meta a ser buscada. Ela sugere integridade, maturidade como filhos de Deus. O Pai ama seus inimigos e procura torná-los seus filhos, e nós devemos ajudá-los. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.